Uai pode. Uai pode. Oi pessoas, você está ouvindo o Uai Pod, o podcast mineiro sobre produção de podcasts, e esse é o nosso 4º episódio. No dia 28 de abril de 2018, nos encontramos pela terceira vez no Uai Pod, a segunda vez que a gente esteve lá no Sesc Paládio, e a gente agradece muito o apoio que a gente recebeu de toda a equipe do Sesc Paládio. Além de ter todo um suporte, né, e eles promoveram realmente um grande apoio para a gente conseguir fazer com que juntasse, né, uma grande quantidade de produtores. E acho que a gente tem que deixar, cara, um agradecimento muito especial às pessoas, né, que estavam lá do Sesc, em especial ao Ulisses Rodrigues, que ele é analista de produção, a Juliana de Paula, que é analista de marketing, e mais do que especial, um abração para a Mailine Fernandes, que ela é analista de serviços sociais, que nos deu todo o apoio para o segundo iPod acontecer, para o terceiro, e quem está nos ajudando a promover o 4º evento, cara. Ano que vem a gente vai estar de novo no 4º iPod, que vai acontecer mais uma vez lá no Sesc Paládio. Esse terceiro evento contou com 3 mesas de debates com podcasts mineiros e convidados ilustres, né? Mais ou menos ilustres, né, cara? Ilustres para nós, pelo menos. E nessa edição nós tivemos também 3 patrocinadores a quem nós devemos muitos agradecimentos, porque sem eles não seria possível realizar o evento. E eles são o Megafono, que também patrocina o nosso podcast, né? Uhum. E você pode acessar lá no megafono.host. O Colaboraí, que o site é super fácil, é colabora.ai, que é uma plataforma de financiamento coletivo que você pode usar para monetizar seu podcast ou qualquer outro projeto, e ele é desenvolvido por produtores de conteúdo, então isso é uma coisa que fez a gente se aproximar muito deles. E o Ouvindo Podcast, que é um agregador brasileiro baseado em browser de podcasts. E hoje é o último dos 3 episódios apresentando o áudio de cada uma das 3 mesas de debate que ocorreram no iPod 2018. A terceira e última mesa de discussão do evento teve como tema o financiamento coletivo e a monetização, e contou com a participação do Fábio Franzoni, que é CEO e desenvolvedor da plataforma de financiamento coletivo Colaboraí, o Rafael Souza, produtor do podcast Tricotando, o querido Emerson Almeida, CEO e desenvolvedor da plataforma de hospedagem de podcasts Megafono, e o meu parceiro lá do Entre Fraldas, o Marcelo Cafieiro, que é produtor, além do Entre Fraldas, também do podcast Hiperativo. A mediação da mesa foi da analista de sistemas Ana Elisa, a Aninha, do podcast Pode Programar. E nós agradecemos muito pela sua audiência e não deixe de conferir o restante do conteúdo do evento nos episódios anteriores. No próximo mês nós traremos novidades para vocês com conteúdo inédito e mais podcasts mineiros dando suas opiniões e relatos sobre suas experiências com a produção de podcast. Não deixe de nos enviar seu comentário pelo e-mail uaipodmg@gmail.com ou na página de contato do nosso site uaipod.com.br. E você pode também nos seguir lá na melhor rede, no Twitter, obviamente, né? No @uai_pod. Interage com a gente lá. E bora pro programa, então? Bora pro programa. Boa tarde para quem ainda não me viu. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer essa mesa falando um pouco de financiamento coletivo, e dentro disso eu acho que financiamento coletivo está dentro de um saquinho aí que nós vamos falar dele também. Mas primeiramente, só me apresentando como mediadora, me chamo Ana Elisa, eu sou co-host do Pode Programar, eu faço parte, vamos dizer assim, o podcast faz parte da cota feminina de podcasts de programação e tecnologia, porque geralmente são homens, mas estamos juntos aí, tá? Uma hora a coisa vai ficar mais natural. Estou aqui com o Marcelo Cafieiro. Bom, então, eu sou o Marcelo Cafieiro, eu sou do Entre Fraldas, é um podcast sobre paternidade. O Hiperativo é um outro podcast que, na verdade, assim, não é a prioridade na minha produção, então, basicamente, eu não estou conseguindo produzir dele, ele teve alguns... Eu parei no 10º episódio. Pretendo voltar, mas ele envolve uma outra forma que é
aquela questão de fazer roteiro, que é um podcast solo, então tem que pensar muita coisa antes para depois fazer. Como ele não é a prioridade, fica mais complicado. Eu decidi dar prioridade ao Entre Fraudas. E, né, junto com o pessoal do iPod, a gente está tentando desenvolver o outro podcast, estamos desenvolvendo, que é o iPod. Então, são esses os podcasts que eu participo. O Fábio Franzoni, do podcast. Eu já falei, né? Sou do Colabora aí, do Ouvindo Podcast, e também sou podcaster do podcast. Faço podcast, acho que deve ter uns 3 anos, talvez. Eu não vou me prolongar, porque eu queria falar mais profundamente sobre alguns detalhes de colaboração, então eu vou passar já a bola aqui. Bom, boa tarde, eu sou o Rafael do Tricotando. A gente não tem cast no nome mesmo. Tricotando é um podcast, eu defino ele como um debate-papo, que é um neologismo, um debate-papo sobre o cotidiano de forma reflexiva. Então, basicamente, a gente fala de tudo, mas tentando subverter alguns pontos do nosso dia a dia para poder melhorar, né? Mais ou menos isso. E obrigado pelo convite e fazer parte da mesa aqui com vocês. Como eu tinha me apresentado, meu nome é Emerson, eu faço parte do Megafono e estou muito feliz de fazer parte dessa mesa também. Não sei se ela vai ser tão polêmica quanto a última, né? Mas vamos lá, né? Vou começar lançando polêmica aqui. Quando a gente fala de financiamento, a gente pensa em dinheiro, e daí a gente tem um podcast como referência, que é o Nerdcast, e às vezes a gente fica naquela, podcast, ele só é profissional quando ele ganha dinheiro ou não? Como fazer para chegar nesse nível de ganhar dinheiro? O que vocês acham que o podcast, o que ele tem que ter para chegar nesse passo? Sobre essa questão de ser profissional é difícil, né? Eu acho que basicamente é a pessoa que define, né? Como você encara por aquela produção que você está fazendo. Se você encara aquilo como sendo um trabalho profissional, beleza. Ele pode não ser para ganhar dinheiro, mas você pode envolver várias outras coisas com ele. Então, é uma divulgação do seu nome. Se você, sei lá, é um coach, então você faz um podcast de coach, é uma divulgação do seu nome, é do seu trabalho. Então, aquilo é profissional. Então, eu acho que essa questão de ser profissional ou não, necessariamente não tem a ver com o financiamento. A forma como você encara, por exemplo, o Entre Fraudas, quando eu falo que o Entre Fraudas é um compromisso maior, que é um compromisso que eu tenho com o Rodrigo e com os ouvintes, obviamente, a gente encara de uma maneira mais profissional mesmo até, porque a gente tem projetos profissionais para o Entre Fraudas. O hiperativo, o hiperativo já é o que eu encaro mais como amador, por isso que eu falei que assim, eu não consigo conciliar, então eu vou me dedicar àquele que eu estou me colocando como um produto mais profissional. Então acho que isso, primeira coisa nesse ponto é isso, né? A gente saber pensar que ser profissional ou não depende de como a pessoa encara. E o ganhar dinheiro, que é o complicado, né? Aí eu vou deixar pro Fábio falar como ganhar dinheiro com o podcast. Bom, não sou guru, mas... na verdade, eu pesquisei bastante as outras plataformas, como é que elas funcionam, o porquê, principalmente, as pessoas dão dinheiro para um podcast. Eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Será que eu mereço esse dinheiro, né, para se tornar profissional? Eu estou sendo bem sincero. Por que eu estou falando isso? Porque o podcast, eu não penso em capitalizá-lo. Mas se você se acha merecedor, por que não? Você deve receber por aquilo. Essa questão realmente de profissionalismo, né? Não vou discutir, mas não vou voltar ao assunto, mas eu concordo completamente com o que foi falado. O Nerdcast, assim, é um patamar impossível, né? Assim, teoricamente, pra gente, né? O tratamento que a gente tem que ter com o colaborador da gente, né? O cara que tá dando dinheiro pra gente, com muito carinho, cara. Primeiramente tem que ter como ganhar dinheiro, né? Primeiramente você tem que ser sincero com a pessoa que está colaborando, cara, e tem que saber que ela está fazendo aquilo de coração. Porque assim, ontem eu tive uma conversa com o meu dentista sobre eu estar aqui hoje. E aí eu expliquei para ele o que é o Colabora aí. E aí ele me questionou, mas as pessoas dão dinheiro para quem não faz nada? Aí eu falei assim, você tem TV a cabo na sua casa, não tem? Aí ele falou, tem. Eu falei, então, você não paga TV a cabo para um monte de gente também? Para você assistir a programação que você quer e etc? É isso que as pessoas fazem, né? Você paga pelo conteúdo e cara, é um dinheiro muito mais sincero que você está dando. Está dando dinheiro para uma coisa que você gosta. Acho que a fórmula mágica, talvez, para você ganhar dinheiro com financiamento coletivo, é ser sincero com o conteúdo que você está produzindo, também com as recompensas. Por exemplo, eu não sei se as pessoas conhecem muito sobre o financiamento coletivo, mas ele trabalha com metas e recompensas. O que são as metas? Por exemplo, eu tenho, vamos supor, se eu ganhar R$1.000 por mês de colaboração,
eu faço um podcast a cada, sei lá, 3 dias. Isso é uma meta que você está dando para as pessoas. Quando chegar naqueles R$1.000, as pessoas vão te cobrar se você não fizer um podcast a cada 3 dias. E você tem a recompensa. Aí aquela pessoa que fala, olha, não, na verdade você vai dizer, olha, os fulanos de tal que me derem, sei lá, R$50, eu vou agradecer a eles nominalmente, vou levá-los para jantar. Então você vai ter que fazer isso. Então é um compromisso, assim, não existe fórmula mágica, mas o compromisso é sinceridade, né, na verdade, e compromisso com o que você está propondo ali na plataforma. Eu tenho uma polêmica. Não, uma polêmica, eu acho que talvez podcasts só vão ganhar dinheiro quando a gente tiver um YouTube dos podcasts. Muita gente diz isso. Tem um site chamado YouTuner, né? A gente tem esse site lá que é o mais próximo disso. Que assim, um dos que eu conheço, né? Além do ouvindo podcast, né? Eu não acredito que a gente... Não acredito de forma alguma que a gente precisa do YouTube dos podcasts, mas eu penso muito o podcast como um meio e não como um fim. Eu acho que todos os podcasts estão aqui e depende muito da motivação que a gente está fazendo ele, que eu acho que é uma coisa que o Marcelo falou, eles entregam algum valor de alguma forma. A gente está num mundo onde a informação está totalmente disseminada, está totalmente espalhada, e o podcast, para mim, ele é uma forma de você fazer uma curadoria sobre aquilo dali e entregar pro cara aquilo de forma facilitada. Se isso tem um valor, se você está entregando um valor, com certeza existe uma forma de ser recompensado por isso. E aí eu acho que o desafio é como que a gente faz para conseguir esse valor? Quem é a pessoa que vai te dar esse retorno? Às vezes o financiamento coletivo é a solução para você. Não tem por que uma marca te patrocinar, não tem por que uma empresa te ajudar. O valor no final que você está entregando é um valor para o ouvinte. Talvez a gente precise saber, muito da ferramenta ajuda muito. O próprio Colaboraí tem bastante posts falando sobre isso, que é como você pede, entre aspas, o dinheiro para o seu ouvinte. Como é que você demonstra o seu valor para ele, para que ele sinta que vale a pena colaborar com você. Eu vou colocar o meu exemplo aqui. Acho que como o único podcast assim, só da mesa, eu não tenho nenhum outro projeto ou desenvolvimento. O nosso podcast tem mais ou menos 1 ano. Fez 1 ano agora há pouco. E eu sou publicitário de formação, essa excelente profissão. Tudo que a minha formação me mostrou, eu não deixo de acreditar que o podcast é uma mídia como qualquer outra. Que justamente o que o Emerson falou, é um ponto onde a gente consegue entregar conteúdo, seja de entretenimento, informação ou qualquer outra coisa. E aí, quando eu criei o Tricotando, quando eu pensei nele num podcast, eu tinha isso. Eu sou publicitário, essa vai ser a mídia que eu vou ter o controle, então aqui eu vou poder monetizar com auxílio de patrocinadores, spots, etc. Depois, quando eu entrei no mundo do podcast, eu conheci as ferramentas de colaboração coletivas. E aí se abre uma nova oportunidade, igual vocês bem disseram. Hoje, o Tricotando não tem nenhuma forma de colaboração, nenhum patrocínio. Porque uma coisa que o Marcelo falou bem é a profissionalização. Eu acho que o Tricotando ainda não está num nível que eu acredito que seja profissional. Mesmo sem meta nenhuma, você já se garantiu a entregar um episódio ali no momento que você decidiu. O Tricotando é semanal, então tem que entregar um podcast semanal, mesmo ninguém me pagando nada. Tá na diretriz do meu programa. Mas eu ainda acho que não é a qualidade, sei lá, por diversos fatores, eu não tenho por que pedir dinheiro, que é essa grande questão. E aí eu acho que quando a gente vai pedir dinheiro, eu acho que é uma coisa que você falou. A mídia, a publicidade normal, apesar de eu não ser um publicitário ativo, mas eu ainda acompanho, tá meio que em crise. As pessoas estão adblock, ninguém quer saber de propaganda. Então, quando você cria isso, você está mostrando uma forma de muito mais próxima de quem está financiando o seu projeto, muito mais amistosa e transparente, que é o que as propagandas estão meio em crise aí. Agora as marcas estão tentando fazer de tudo para poder não mostrar que é uma marca, né? Mostrar que é um amigo, alguma coisa assim do tipo. E quando você cria esse laço, eu acho que é um nível de profissionalização até maior do que antes, porque o patrocínio, o cara te dá o dinheiro, você faz aí, beleza? Mas quando você é com o dinheiro dos seus ouvintes, eu acho que fica um nível mais do que isso. Por isso que eu ainda não mexi, sabe? Mas eu acho que o grande ponto é esse, é como você convencer o cara de que vai valer a pena ele investir em você. Eu já investi em alguns projetos, que é de músicos, projetos pontuais do Catarse, né? Que você chega numa meta, acabou. Mas não uma assinatura
assinatura, assim. E aí, quando você tem... Aí eu vou perguntar pra vocês. Quando você tem o Nerdcast, o Braincast, o Anticast até também, que às vezes tem alguns spots, coisas do tipo, testemunhais. São todos que não... o Anticast não, né? O Anticast agora, o financiamento deles é muito alto, né? Esqueci disso. Mas o Nerdcast, que é o principal, eles não apostaram nisso do financiamento. E eles são a referência maior, querendo ou não, né? Por isso que eu fico meio na dúvida, assim, de como vender. Porque o Azaghal até brinca. Vamos pedir R$1 de cada um dos nossos ouvintes. Se eles fizerem isso, acaba o dinheiro para todos os outros podcasts, tá? Existe um contraponto do Nerdcast que é o Não Salvo, por exemplo. Verdade. Que apesar de eles terem empresas financiando eles têm um financiamento coletivo e é um case de sucesso no Brasil. O Mamilos também, né, passou por nesse, Mamilos passou a adotar o verdade. financiamento coletivo também, Mamilos através, também. basicamente, uma assinatura de conteúdo. Parece que é só o Nordcast que sobrou então, né? Que não tá... Nesse Ele ponto... não tá na forma de financiamento, financiamento. coletivo, né? Mas nesse ponto, acho que o Emerson também falou uma coisa, que é assim, depende da forma como você encara. Eu acho que aí, se a gente vai tratar de uma questão envolvendo dinheiro, tudo tem que ser pensado, mesmo que você vai fazer o financiamento coletivo, você vai manter, de certa forma, quase como amadoristicamente mesmo, e abrir o financiamento coletivo. Porque você pode. Eu e o Rodrigo, a gente teve uma resistência muito grande, né, para abrir o financiamento coletivo do Entre Fraudes, e que a gente começou no início desse ano, porque a gente ficou meio sem saber, olha, a gente vai abrir o financiamento, mas o que a gente entrega efetivamente de qualidade, sabe? A gente fica nessa coisa por uma ética, né? Isso, também, né? Exatamente, por uma ética da gente virar e falar assim, cara, mas o que eu faço que vale a pena ser pago, sabe? E é uma dúvida que a gente tem muito. E aí a gente tem que virar e parar assim, olha, você tem ouvintes, e muitas vezes os seus ouvintes viram para você e falam, se você quiser, é tudo uma estratégia de definição mesmo do seu podcast. Seu próprio ouvinte pode virar para você e falar, olha, abre o financiamento, eu quero te ajudar, como é que eu posso fazer para ajudar você a fazer isso? E isso aconteceu com a gente. Aí a gente falou, então tá, beleza, a gente abre o financiamento porque a gente tem gastos, todo podcast tem gastos, pelo menos para hospedagem dos arquivos. Igual, igual a primeira mesa falou, 5 horas editando. Isso, Não, isso é o seu gasto de tempo, que é efetivamente dinheiro também, mas não está saindo diretamente do seu bolso, está saindo do seu tempo de descanso. mas acaba que assim, você tem um gasto que você vai ter que pagar mesmo por algumas coisas. E aí, a ajuda dos ouvintes, se eles querem colaborar, né, se é o que você está trabalhando no seu podcast, e aí você percebeu essa demanda até dos seus ouvintes, eu acho que não vejo o porquê você não fazer. Mas também tem outras formas, né, se a gente for pensar, e aí o caso do Nerdcast, que é um caso de estratégia. A estratégia deles não é essa. A estratégia do Nerdcast é ter vários produtos vinculados àquele podcast, que é o meio. É a mesma coisa do Luciano Pires. Você tem produtos que são relacionados ao seu podcast, e o seu podcast acaba sendo vitrine. Cara, você tem milhões de ouvintes que te ouvem, sei lá, toda semana, ou mais de 1 hora por semana. Que poder que você tem de persuasão, que poder que o Nerdcast tem de persuasão é enorme. Então é óbvio que o que ele coloca ali, em vez de ele anunciar para o outro, ele anuncia para ele mesmo. São estratégias que se você quer profissionalizar, acho que a primeira coisa para profissionalizar num podcast é você parar e pensar qual que é a estratégia, qual que é o meu produto e qual que é a minha estratégia, qual que é a visão do meu negócio daqui a um tempo. E aí a gente começa a traçar coisas e organizações e produtos, né, que são coisas que se você vê o seu podcast como uma empresa, uma possível empresa, um negócio, então para frente ele tem que agregar produtos, ele tem que agregar formas dele se autofinanciar. O Não Salvo, ele faz o financiamento coletivo e através do financiamento coletivo ele tem pacotes, né, do financiamento, por isso que ele tem um sucesso grande. E o Mamilos é a mesma coisa, né? Ele entrega um produto no financiamento, que é quase uma assinatura de conteúdo mesmo. Então são formas de você traçar essa estratégia, de você atrair o seu ouvinte para colaborar com você. Em cima disso, o que eu estou pensando? Nós temos aí basicamente 2 tipos de financiamento coletivo. Nós temos os pontuais
que é quando a gente estabelece metas, e em cima dessas metas a gente fala, eu preciso, quando eu bater X reais, eu vou conseguir, sei lá, comprar um equipamento novo, melhorar a qualidade, com isso eu vou melhorar a qualidade e tal. E temos os recorrentes que a gente fala da manutenção. Vocês acham que tanto um quanto o outro é válido? Vocês acham que os ouvintes podem apostar, por exemplo, entregar cegas, dinheiro para você tá falando, olha, eu vou entregar isso. Quando que essas coisas têm que acontecer na evolução da mídia, do podcast? Acredito que talvez a gente deveria inverter a coisa, sabe? Porque numa ideia do tipo, eu estou entregando isso e por isso que você está colaborando comigo. Então, assim, ele não está indo às cegas porque ele está vendo o que está sendo entregue para ele, o valor que está tendo para ele. E por isso ele vai colaborar. Mas você acha, então, que não no início de um projeto? Eu chegar e falar assim, olha, eu sou a Ana, vocês nunca me viram, não me conhecem, eu vou fazer um podcast aqui, vou falar sobre chuva. E eu preciso de material, eu preciso de equipamento, vocês me ajudam? Eu acho que só se você tivesse já uma bagagem para as pessoas acreditarem em você. Mas, assim, do nada, eu acho que dificilmente... Eu não recomendaria você fazer isso. Eu também não. E existem casos assim. Bastante. Eu ouço muito podcast. Eu ouço podcast todos os dias e de diversos temas e de todos os âmbitos. E eu percebi uma vez, eu acho que foi no Mundo Freak, se eu não me engano, que o Andrei, ele abriu um financiamento coletivo estanque desses que você gera pontual, né? Para ele fazer uma viagem para o Mundo Freak. Aliando essa ideia do Colabora que a gente teve, a gente vai ter o financiamento recorrente e o pontual, o estanque, como a gente lá chama de estanque. Aí eu não sei se o nome é certo, mas é o nome que a gente chama lá dentro para a gente chamar mais rápido, para não ficar... mas esse pontual, né? E aí a gente assim, eles não vão ser separados, né? Você vai ter um projeto dentro do Colabora, financiado mensalmente, e você vai poder, sei lá, eu quero um microfone novo, e você vai poder lançar um pontual para comprar apenas um microfone novo. Você não vai precisar desprender dessa grana mensal que você tem. Não, assim, a gente não pode também barrar as pessoas que querem fazer. É meio loucura você dar dinheiro para uma pessoa que você não sabe se ela vai produzir realmente aquilo. Mas, né, às vezes é uma pessoa conhecida sei lá, na podosfera ou na YouTubesfera ou, sei lá, algum outro meio de produção de conteúdo que você sabe que aquela pessoa, ela é joinha, ela é legal, ela só precisa mesmo de um empurrão. Isso é questão de análise, né? Mas é bem complicado de você dar dinheiro sem ter absolutamente nada na mão, né? Boa parte das transações monetárias, ela tem por trás dela a questão da confiança. Então, dificilmente você, de fato, vai dar dinheiro para quem você não faz ideia do que é, a não ser que, por algum motivo, aquela pessoa tá te vendendo ali do conteúdo que ela vai dar, e você acredita nela, mas, assim, tem que ter a confiança para existir essa transação. Uma coisa que eu acho que falta muito, pelo menos desde quando eu comecei a entrar nos grupos de podcast, conversar com podcast, falta um pensamento que eu não sei se é o que vocês estão chamando de profissionalizar a coisa, de você pensar aquilo como uma startup, sabe? Você pensar que aquilo dali, cara, está te gerando custo, está te gerando trabalho, você está entregando alguma coisa, falta um pensamento, sei lá, eu acredito que talvez se podcasters buscassem sobre conteúdo de startup, entendessem como que uma startup funciona, eles iam ter vários insights de como vender aquilo, de como entregar aquilo, de uma forma que poderia ser monetizada. Mas como eu sou publicitário, eu tenho essa coisa de startup, sim. Só que aí, voltando no que o Marcelo falou, tem gente que tá lá só pra, vou fazer aqui, vou gravar uma coisa e tal. Uma coisa que eu acho importante também é a base de público que o cara tem que ter antes de tentar uma estratégia dessa. Se ele estiver pensando como startup, ele tem que ter uma noção boa de quem é o público dele, né, de onde estão e tal, para poder lançar isso, porque eu acredito que muita gente decide por abrir e não tem retorno, e aí fica aquela coisa lá, meio que morta, né? Eu também queria deixar uma coisa que é a vantagem disso, como um meio publicitário, uma plataforma dessa, do Catarse, o Apoia-se, é de você conseguir manter... Colabora aí. Não, mas já tá, todo mundo tá vendo. Mas é de conseguir manter projetos como o dos meninos, por exemplo, um programa voltado para paternidades regional. Não é uma coisa que você se vê todo dia por aí. E é uma coisa que tem gente disposta a manter viva, né? Muitos projetos morrem porque o cara não consegue mais fazer e não tem apoio de ninguém. E aí
fica para lá, né? Eu acho que essa é uma saída, uma alternativa muito boa para o podcast, que é uma mídia que é caracterizada por essa liberdade, sim, né? Democracia de falar de tudo e tal. O financiamento coletivo também é ótimo para esse caso, né? Eu acho que é interessante também mostrar para o ouvinte como é que funciona, né? O Nerdcast, por exemplo, ele é como um programa de TV. Ele tem um comercial. Um podcast que tem financiamento coletivo, que ele é financiado basicamente pelos seus ouvintes, ele não tem comercial. Ele vai ter um agradecimento para você. Como eu acho muito legal, o Jurassic Cast, que agora é o Refil, né? O portal Refil, eles agradecem nominalmente todas as pessoas. E no começo eles colocam assim, este podcast só existe por causa dos nossos financiadores. Imagina a pessoa que dá dinheiro para eles, como ela não fica feliz, né? É uma gratidão que você está tendo com a pessoa que está dispondo de um dinheiro que às vezes é muito suado para ela, mas ela quer ver você ali, né? Então, também interessante você explicar como é que está sendo aplicado esse dinheiro, como que ela vai ter o retorno daquilo. E aí, eu acho que também, vamos linkar um pouquinho com a mesa anterior, tem essa fala do Fábio, ela encaixa muito bem na ideia da representatividade que a mídia tradicional, né, as formas de financiamento tradicionais necessariamente não olham para a diversidade. Né? Então, quando você tem um podcast que é voltado para um público específico que não se sente representado, essa forma da pessoa se sentir representada ali naquela mídia, por aquela pessoa, ela se sente motivada a garantir que aquilo continue. Então, poxa, eu quero que aquele podcast que fala especificamente para mim continue funcionando, e para ele continuar funcionando não vai ser uma grande empresa que vai pagar, porque a grande empresa não tem interesse necessariamente que aquele podcast se mantenha, que aquele assunto se mantenha. Então, esse financiamento é uma forma de garantir a diversidade de falas, a diversidade de produções. A forma de financiamento coletivo é, para mim, a maneira maior da gente interferir naquilo que vem pra gente. Eu ser o sujeito daquilo que é produção para mim. Então, se eu colaboro, eu estou ajudando que aquilo se mantenha. Porque quantos programas bacanas a gente não viu morrer porque não tinha como se manter. Porque não tinham como se manter. E aí, eu vou pedir pro Rodrigo licença para falar de um projeto nosso. Posso, Rodrigo? Nem sabe qual é. Pois é. Porque é o seguinte, a gente tem a forma do financiamento, né, recorrente. A gente se não tiver nenhum atraso, né, a gente pretende lançar um financiamento pontual para um projeto que a gente começou ano passado, que é o Histórias que Contaremos para as Nossas Filhas. Então, assim, a gente começou ano passado a recriar histórias porque nós somos pais de meninas, e a gente começou a recriar histórias porque a gente não sentia que existia representatividade ali do que eu queria contar para as minhas filhas. Então a gente vai fazer essas histórias. Então, se não tem, a gente quer fazer. E a gente fez. A gente teve 2 programas relacionados a isso, e mais uma história que a gente fez num dos primeiros programas que a gente fez. E aí nós encontramos uma ilustradora muito bacana, né, que é a Rebeca Prado, que vai nos auxiliar a produzir, né, a ilustrar o livro pra gente. Então a gente vai sair, obviamente, através de financiamento. A gente quer fazer o financiamento desse livro. É uma coisa, é a nossa visão do Entre Fraldas, que a Karen e a Ana participaram. E também é uma ideia de representar. Porque ele é muito lindo ter participado desse projeto. Então eu tô segurando aqui, gente, desculpa. E é isso pra gente, assim, o quanto que era importante pra gente que as nossas filhas escutassem histórias em que a princesa não fosse uma pessoa que ficasse lá só esperando o indivíduo a salvasse, sabe? Que ela fosse protagonista. E aí a gente constrói uma história pra isso, e a gente quer financiar isso, né, e transformar isso num livro para que não fique, para que atinja outras pessoas também. Então, acho que a forma do financiamento é isso, é a gente transformar e aumentar a diversidade dos conteúdos que são produzidos. Eu só queria falar que eu acho que, por essa sua fala, que é tão importante, que eu acredito que a gente não deveria ter um YouTube do podcast, sabe? Pra manter essa liberdade e a gente não ter um algoritmo que ninguém sabe como funciona, que privilegia um em detrimento do outro. Então, vamos lá para perguntas. Vocês acham melhor o financiamento ele ser uma forma mensal ou por projeto? Por exemplo, você chegar para os seus ouvintes e falar, estamos fazendo o seja qual for a plataforma, mas a gente precisa de X para produzir para a próxima temporada, para o próximo ano, ou de forma mensal. O que vocês acham que seria a melhor maneira? Se for para
para geração de um produto final, teoricamente, eu acho que o projeto pontual é melhor. Porque, vamos supor que você fez, no caso deles, por exemplo, criou um podcast ou um caso de outros podcasts que eu também já ouvi, que criou um episódio, um audiodrama e ele quer fazer um quadrinho daquele audiodrama. Ele tem que fazer acho que seria mais devido um financiamento não recorrente, mas pontual, né? Se for para o podcast mesmo, acho que o mensal se adequa mais, mesmo porque você tem gastos mensais, né? Quando você vai gerar um projeto que ele tem um ponto final, essa grana que você vai acumular até esse ponto final é mais interessante ser feita não mensalmente. Que aí as pessoas podem até falar, mas pô, você já não acabou o seu projeto, por que você quer dinheiro nesse mês aqui, entendeu? Eu penso até, se a gente pensar em questão de estratégia novamente, né? Às vezes, se o seu objetivo é assim, que, por exemplo, no Entre Fraldas, a gente vai continuar produzindo Entre Fraldas, independente do quanto a gente conseguir arrecadar no financiamento recorrente que a gente tem. Então, a gente tem um financiamento recorrente que a gente vai continuar produzindo independente do quanto a gente atingir. Então, aí eu acho que, nesse caso, o recorrente faz mais sentido. Mas se for um projeto que, assim, você só vai produzir aquela temporada se tiver o financiamento, então aí, você faz um momento de financiamento e aí a temporada se financiou, beleza, então agora eu tenho essa produção. Então acho que são duas formas de ver diferente. O caso, por exemplo, o caso do Histórias que Contaremos, ele só vai sair como livro se a gente conseguir atingir a meta de financiá-lo. Por isso que é um projeto pontual. Eu acho que, na verdade, o projeto pontual é isso. Ele só se efetiva se ele se financiar. O recorrente não. Ele pode continuar sendo produzido, mesmo se ele não se financiar, mas aí determinadas coisas a gente não vai conseguir fazer. Queria fazer uma pergunta aqui, vai acabar sendo duas em uma. Quando você abre o financiamento coletivo, que as pessoas começam a patrocinar o podcast, na minha visão, você gera uma espécie de vínculo entre quem está criando o conteúdo e quem está financiando o conteúdo. Obviamente, quem está financiando o conteúdo passa a ter um direito de voz dentro do conteúdo que está sendo criado. E faz com que a pessoa que estava criando o conteúdo por prazer passe a criar o conteúdo por obrigação, porque agora ela tem que entregar o conteúdo que foi financiado. Qual que é a linha que divide o financiamento, torna o podcast de uma coisa prazerosa para uma obrigação, e quando que ele fica aquela coisa, o financiamento faz com que o podcast perca a sua carinha original para passar a ter a cara de quem está financiando? Vou falar isso aí porque eu fiquei desconfortável. Porque, assim, eu acho que qualquer coisa que você faça, quando é possível, faça com prazer. E eu acho que o podcast, ele é muito movido a isso. Ele é movido ao prazer, ao hobby. Então, as pessoas que estão financiando, muito provavelmente, elas se alinham ao seu pensamento. Então, se você está fazendo uma coisa, as pessoas estão contribuindo, elas estão contribuindo pelo que você já pensa, pelo que você já construiu em cima daquilo. Eu acho que quando você começa a fugir, quando você começa a sair dessa linha, você perde a identidade. Eu acho que pode até perder o financiamento. Quando você falou, quando antes era alguma coisa sem obrigação e agora fica obrigatório, eu acho que quando você começa a fazer a ideia de profissionalização, você coloca metas. E uma das metas você já tem uma obrigação, por exemplo, os meninos é que eles se arrumam um jeito de entregar religiosamente toda segunda-feira. Eu tento também religiosamente entregar o Pode Programar todo dia 10 e todo dia 25. E eu faço isso sem financiamento nenhum. Isso é uma cobrança minha comigo, um compromisso que eu tenho com os ouvintes, independente se está pagando ou não. Eu acho que quando foge dessa linha, quando vai para a obrigação e não tem mais prazer, e quando você sai da sua linha que você está traçando o seu caminho, aí eu acho que já não fica legal, nem financiamento, nada. O podcast já perdeu todo o seu sentido. E o podcast também sendo uma coisa que é frequente, é uma coisa que a gente faz periodicamente, seja lá qual for a periodicidade que você escolher, é periódico. Eu acho que se você está fazendo o podcast de uma forma que, se ele for obrigatório, você vai perder o prazer, eu acho que tem um problema aí que é um pouco mais profundo do que o financiamento, entendeu? Já começou o hobby errado, digamos assim, né? Eu acho que mesmo um hobby merece um comprometimento. Exato, também concordo. Eu só queria fazer um contraponto que, às vezes, tem momentos assim, eu acho que tem uma coisa que talvez que o Edu queira ter do desejo dele levantar a ideia, é que assim, você tem que ter que assumir um compromisso, né? Eu acho que um compromisso é uma coisa. Tanto para você, uma vez que você faz um financiamento, talvez se você for muito explícito com o seu ouvinte, porque eu vou dar um exemplo aqui,
do Christian Gunter, né? O podcast dele, sei lá, não tem periodicidade. Sai, assim, sei lá, 6 meses sai um, ou às vezes sai 3. Então ninguém sabe. Mas ele tem uma galera que financia mesmo. E aí continua apoiando. E sabe que é assim. Porque é assim há muito tempo. Então, beleza. Todo mundo sabe que é assim. A pessoa continua colaborando. Tá claro a relação. Então, acho que se você é muito explícito com o seu ouvinte, o financiamento não torna obrigatório. Eu acho que o tornar obrigatório depende da sua forma, do seu próprio podcast. É o caso nosso, né? Pra gente, é muito obrigatório a gente colocar toda segunda-feira. Porque eu acho que também essa periodicidade ajuda na forma de você ter uma relação boa com o seu ouvinte, ter um compromisso com o seu ouvinte, ter um compromisso com a gente mesmo, senão a gente acaba não fazendo. Né? A gente só não faz quando a gente está internado no hospital, né? Foi só isso que atrasou o podcast. Então, assim, como você vai estabelecer relação. Tem momentos, e aí eu falo com toda sinceridade, tem semanas que você fala assim, nossa, cara, tá muito difícil, tá complicado, tá apertado mesmo, e você se desdobra, mas tem outros programas que você solta e fala assim, caramba, que legal isso. Então, acho que é você saber contrabalançar um momento que efetivamente você vai fazer porque você tem um compromisso, não é o programa que você mais se divertiu pra fazer, mas você tem esse compromisso, e outros que você se divertiu pra caramba pra fazer, né? E a maioria, se esses forem maioria, beleza. Né? Enquanto esses forem maioria, você é um podcaster legal. Aí, eu acho que isso volta lá na primeira coisa que a gente começou, que é a sinceridade, cara. Isso aí é fundamental, ter a sinceridade. Por mais, eu não sabia o caso desse podcaster aí que ele falou, que é sem periodicidade. Ele é sincero com a galera. Você me dá o dinheiro porque você quer, mas você vai ter o conteúdo do jeito que eu quero. Não, você vai ter o conteúdo com qualidade, mas quando der. Isso. Só pra fazer uma observação aqui, cara. Na hora que você tá editando, você xinga Deus e o mundo. Mas quando o resultado tá pronto, você fica feliz. Só uma questão da linha, né? Eu acho que o colaborador, ele para de pagar quando ele não vê mais valor naquele conteúdo. E eu acredito que o podcast, o produtor, ele também tem que abrir mão do dinheiro quando aquele dinheiro não tá, sei lá, o cara tá obrigando ele a fazer uma coisa que vai contra as ideias dele, sabe? Acho que essa é uma boa linha, assim. Tipo, esse dinheiro talvez não vale mais pra você. Eu gostaria, felizmente, de encerrar a mesa. Muito obrigado a todo mundo. Eu gostaria de levar essa discussão para as redes sociais, para quem está acompanhando a live aí. A gente gostaria de agradecer muito para quem está acompanhando, que não pôde participar, que a gente não tem braço para fazer essa parte aí. Mas vamos levar essa discussão para as redes sociais, vamos todo mundo interagir. Então, vai lá no Facebook, no Twitter, o iPod. Y_pod. Desculpa aí. E vamos lá, vamos jogar essa discussão, vamos fomentar isso aí, vamos trabalhar isso aí. Todo mundo que está aqui participando aqui, presencial ou virtual, vamos trabalhar isso aí e melhorar ainda mais a podosfera. Quem lá em cima quiser, o próximo iPod que a gente fizer vai ter mais gente. E se Deus quiser vai ser no Sesc de novo e que nós vamos aumentar isso aqui, tá bom? Legal demais. E eles foram o Megasono. Megasono é o que a gente tá nesse momento. Ao ato falho, porque eu tô com sono. Estou com Megasono. Tá, eu vou mandar esse pra ela, você pode deixar. Tá. Megasono.